Assim como a gente cria expectativas sobre o nosso futuro, o mercado faz o mesmo em relação ao que pode acontecer com a economia. Isso acontece, por exemplo, para a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros. Para cada mês e ano lá na frente, os participantes do mercado têm uma expectativa para ela. E quando a gente liga cada pontinho dessas expectativas em um gráfico, surge a curva de juros, que vai ser o tema desse vídeo aqui. Eu sou a Ana Lima e a gente vai falar sobre o que é e como funciona a curva de juros de um jeito bem explicadinho, ou melhor, din-din por din-din. Se alguma vez você tentou imaginar onde vai estar daqui 1, 5 ou 10 anos, deve ter percebido que fazer isso para períodos mais distantes envolve mais incertezas. No universo das aplicações financeiras, isso significa mais riscos. Riscos, por outro lado, precisam ser remunerados. Por isso, títulos de um mesmo emissor costumam ter taxas maiores para prazos maiores. Um banco que te paga 10% anuais em um título de um ano pode pagar, por exemplo, 12% anuais para 5 anos e 15% para 10 anos. Afinal, se prazos maiores trazem riscos maiores, você, investidor, vai querer receber mais por aceitar este risco. Mas o contrário também pode acontecer. Nos casos em que a gente diz que a curva está invertida, emissões de prazos maiores pagam menos. Um dos principais motivos que causam esse comportamento da curva é a expectativa de uma queda na taxa básica de juros de uma economia. No nosso caso, a taxa Selic. Aliás, é dos contratos que envolvem a expectativa para a taxa Selic ao longo do tempo que o mercado fala quando se refere à curva de juros brasileira. Ela é formada juntando os pontos de diferentes prazos para contratos futuros de juros. Um contrato futuro nada mais é do que um compromisso feito hoje para comprar ou vender um ativo ou índice lá na frente, nesse caso a taxa Selic. A gente tem um vídeo sobre isso aqui no canal. Como os contratos futuros de juros são negociados diariamente, eles também costumam atualizar as expectativas do mercado. Nessas atualizações, você pode ouvir falar que teve uma abertura ou um fechamento na curva. Se por algum motivo as taxas de juros dos contratos futuros aumentarem, a gente vê uma abertura na curva, ou seja, a nova curva fica acima da curva anterior. Já se as taxas dos contratos futuros caírem, a gente vê o fechamento da curva. Saber o comportamento da curva de juros ajuda a entender o que esperar da taxa Selic. E isso é importante porque pode fazer o valor de investimento em renda fixa variar. É isso mesmo, a renda fixa nem sempre é fixa. E a gente já tem até um vídeo sobre isso aqui no nosso canal. Bom, dando uma resumida, isso normalmente acontece com títulos que tenham algum componente pré-fixado, se eles forem vendidos antes da data de vencimento. Pensa comigo, se as taxas de juros ficarem mais altas do que quando você investiu, você teria que dar um desconto no valor do seu título se quisesse vender. Os possíveis compradores não aceitariam um título com uma taxa pior do que os que existem agora no mercado. Mas o contrário também vale. Se acontece o fechamento da curva, seu título vai valorizar, porque ele é mais atraente do que os títulos no mercado. Aliás, essa atualização do preço do título leva o nome de marcação a mercado. E ela impacta não só os títulos, como também os fundos de renda fixa, que nada mais são do que veículos de investimentos que compram esses títulos para suas carteiras. Retomando, nesse vídeo a gente falou de expectativas para as taxas de juros lá na frente, de como essas expectativas se refletem em contratos futuros de juros feitos no mercado e da curva que surge quando a gente coloca elas em um gráfico. Conforme mudam as expectativas, essa tal curva pode fazer o movimento de abrir ou fechar. E isso tudo interfere nos preços dos investimentos de renda fixa pelo mecanismo de marcação a mercado do qual a gente falou no final. Para quem está começando, pode ser bastante coisa, então a dica é rever o vídeo para fixar os conceitos e assistir as referências de vídeos antigos que a gente indicou por aqui. Aproveitando, vamos deixar mais uma dica. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a taxa Selic, a gente tem um Ambima Explica bem bacana sobre esse tema no canal. E aliás, continue acompanhando a Ambima aqui no YouTube, no Instagram e no blog Como Investir para aprender mais sobre o mercado financeiro. Combinado? Até a próxima e bons investimentos!